Vamos lá, pessoal. A gente vai fazer mais uma questão aqui, tá? De MHS. E essa tem um detalhe interessante que a gente vai analisar agora o gráfico, e a partir do gráfico determinar qual é a função horária, tá? É uma questão bem bonita de se fazer. Vamos lá. O diagrama representa a elongação de um corpo em um movimento harmônico simples, o MHS, em função do tempo. Então, pessoal, a gente tem o nosso gráfico aqui, tá? Muito bem. No item A, ele quer que a gente determine a amplitude e o período para esse movimento. Pessoal, a amplitude, eu acho que é algo que está bem trivial da gente conseguir visualizar, né? Porque a amplitude é onde o bloco pode oscilar entre, né? Então ele pode ir de 5 a menos 5, tá? Então quando você analisa o bloco aqui, vou fazer aqui, deixa eu fazer aqui já, que é para... Então, ó, o bloco está bem aqui assim, para fazer aqui a ilustração, tá, pessoal? Pronto. Então, esse bloco, ele vai de menos 5, que é esse ponto aqui, e vai até 5, ok? Eu estou desenhando essa circunferência aqui porque, lembrando que a gente pode comparar esse movimento como um movimento circular uniforme, tá? Então, você analisar esse bloco oscilando de menos 5 a 5, é como você observar uma partícula oscilando aqui, desenvolvendo esse movimento circular aqui nessa circunferência, tá? Aqui está o nosso eixo Y. Muito bem. Aí, pessoal, então a amplitude, só analisando aqui, a amplitude vale 5 metros, né? Muito bem. Aí ele quer também o período para esse movimento. Pessoal, o período é o tempo que o objeto, o corpo, ele faz uma oscilação completa, né? Então, veja, ó, ele estava inicialmente 0, aí, ó, veja, ele foi e voltou. Então, o período é de 8 segundos, ou seja, é uma oscilação completa. Então, vai e volta completo, tá? Então, inicialmente ele estava aqui em 0, então ele diminuiu, veio para a esquerda, voltou, passou por 0 de novo e veio aqui e chegou no 0 de novo, tá? Então, o período de oscilação é 8 segundos, tá? Muito bem. Vamos para o nosso item B. Pessoal, o item B é o seguinte. A gente sabe que a função horária é o quê? X de t igual a vezes cosseno de ômega t mais φ0, né? Bom, o A gente já sabe. O A vale 5. Mas quanto é que vale o ômega? Pessoal, o ômega é 2π sobre t, né? Ora, fica 2π, t vale 8, então fica 2π sobre 8. Isso aqui é igual a π sobre 4 rad por segundo. Então, esse é o valor do ômega, tá? E agora vem um principal ponto. Quanto equivale o φ0, né? Quanto equivale o φ0? Pessoal, lembrando, o φ0 ele corresponde à fase inicial. Ele vai dizer qual é o valor do ângulo tal que a posição é igual a 0. Ou seja, de certa forma, o φ0 ele vai dizer onde começa o movimento, né? Então vamos lá. O φ0 ele corresponde ao ângulo para quando t for igual a 0. Então, se eu fizer t igual a 0, e t igual a 0, quanto equivale x? Vale 0. Então vai ficar 0 é igual a vezes o cosseno de ômega t, que é 0, fica φ0. Então, descendo lá dividindo, cosseno de φ0 é igual a 0. Vamos lá. Qual é o ângulo cujo cosseno dá 0? Pessoal, o ângulo onde o cosseno é 0 pode ser 2. Pode ser π sobre 2, que é esse aqui de cima, né? Ó, nesse ponto bem aqui. Ou pode ser esse ponto aqui, né? Ó. Então, ou 3π sobre 2, né? Certo? Então, π2 aqui em cima, 3π sobre 2 aqui embaixo. Faz sentido, pessoal, porque, veja, se o bloco tivesse bem aqui, por exemplo, aí a projeção poderia ser esse ponto, ia ser esse ponto aqui, ou esse ponto aqui, né? Ó. Sendo esses dois, mas o bloco está aqui, ó, na origem. Então, se ele está na origem, quando eu projeto na circunferência, ele pode estar aqui ou aqui. A pergunta é, qual dos dois é a fase? π sobre 2 ou 3π sobre 2? Bom, vamos lá. Vamos olhar aqui para o gráfico. Pessoal, no gráfico, quando o valor t aumenta, o x está decrescendo. Está indo de 0 para menos 5, até 2, né? Então, veja, ele estava indo
de 0 e foi para menos 5. Ora, se ele tivesse aqui em 3π/2 e ele tivesse o x diminuindo, o x estivesse aumentando, aí eu poderia ser o 3π/2, porque ele estava aqui, aí, ó, quando ele desenvolve esse movimento no sentido anti-horário, ó, ele estaria aqui, ó, e o x estaria aumentando. Então não pode ser 3π/2. Por quê? Porque quando ele desenvolve aqui um movimento circular, em 3π/2, quando ele passa disso, o x está aumentando, porque está no sentido positivo do eixo. Agora, se ele tiver aqui, ó, em π/2, quando ele desenvolve um movimento circular, então ele vem aqui, ó, o x está diminuindo. Então ele está aqui em 0, ele vai em direção a menos 5, o x está diminuindo, então ó, ele estava aqui inicialmente e foi para cá. Veja, 3π/2, ele está indo da esquerda para a direita, então o x está aumentando. Então, como no gráfico é decrescendo o valor de x, então o correto é esse aqui. Ó. Então, o valor de φ0 é π/2. Então, a nossa função horária, x de t, vai ser o quê? Vai ser x de t vai ser igual a 5 cosseno de π/4 vezes t mais π/2. Tá bom? Então, pessoal, mais uma questão aí para a gente trabalhar.